Otimizar a iluminação pública é um dos grandes desafios dos governantes da nossa macro-região. O sistema fundamental para o cotidiano das cidades muitas vezes apresenta deficiência. Esse é o assunto de hoje do Jornal da Clube. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, em Ribeirão Preto está o engenheiro eletricista André Luiz Masqueto. Em São Carlos, o especialista no setor elétrico Mauro Forgerini. E em Araraquara, o especialista em gestão pública Gustavo Matar. André, iluminação pública tem muita gente que só vai se atentar quando encontrar ali uma lâmpada apagada ou em frente de casa ou na praça que frequenta. Muita gente nem sabia para quem reclamar quando tinha esse tipo de problema. Eu procuro a concessionária, eu procuro a prefeitura, é culpa de quem? Bom, enfim, desde 2012 já havia a previsão de que essa responsabilidade chegaria para as prefeituras e finalmente ela chegou. Como funciona a gestão de uma iluminação pública para a gente ter uma base de o que cobrar? Boa tarde, Felipe. Boa tarde, demais companheiros aqui dessa mesa de debate, aos telespectadores da TV Clube. Felipe, a questão da iluminação pública é uma questão que já vem se arrastando ao longo de vários anos aí com relação à gestão desse ativo público tão importante e de caráter essencial para a população. Na Constituição Federal, no artigo 30 e 149A, é definido que é responsabilidade da prefeitura. Algumas prefeituras já há longo tempo já fazem essa gestão, né, por recursos próprios, contratando ou não. Outras também, principalmente ao redor da cidade de São Paulo, também tem outras prefeituras que também já têm esse serviço sob sua gestão. Porém, algumas outras faziam esse trabalho através de uma espécie de um convênio com as distribuidoras, as concessionárias de energia elétrica, né? E por força de lei isso tem que ser transferido para as prefeituras. E o que está acontecendo? Algumas delas, até então, através de uma liminar, conseguiram manter esse serviço através das distribuidoras. Bom, é claro, já estão se estruturando para que esse serviço seja, de certa forma, gerido integralmente pelas prefeituras. Nós estamos falando de uma atividade permanente, né, e que exige uma estrutura dedicada e principalmente especializada, como outros serviços públicos. Acontece que essa tem um caráter um pouco diferente. Nós estamos falando aí de uma estrutura que pode sim ser utilizada, a estrutura da própria prefeitura, né? Ela pode, de certa forma, privatizar isso ou então através de parcerias público-privadas. Mas tem que ter uma característica de uma empresa, uma característica empresarial para gerir todo esse processo. Nós estamos falando aí de RH, nós estamos falando da estrutura comercial, de engenharia, jurídica, almoxarifado. Então, o que a gente pode fazer? Ao longo da nossa conversa, eu vou poder, de certa forma, detalhar um pouco mais sobre essa gestão e vou me ater um pouco mais na parte técnica. Então, é um tema importante que é trazido à tona para que a gente possa esclarecer e levar essa informação aos nossos telespectadores. Mauro, a gente já pode ver aí pela fala do André que não é questão só de trabalhar direitinho. Também tem que mostrar esse serviço para a população, né? A população tem que ser bem atendida, ou seja, tem que ter um canal de comunicação. E aí, para a gente ter mais parâmetro a respeito até onde pode ir a qualidade desse serviço, em termos de tecnologia que a gente tem disponível hoje. Iluminação pública, dá para ser bem estudada, dá para ser bem estratégica, identificar os pontos que precisam de mais ou de menos investimento, mais ou menos iluminação? Sim, é um serviço público, né? Como o André disse, todo serviço público é de responsabilidade de um ente público e, no caso, a iluminação pública é de responsabilidade do município. Porém, ainda existe várias cidades que estão sob o efeito da liminar. No caso, São Carlos é uma dessas. Então, no caso de São Carlos, ainda a procura tem que ser feita pela CPFL e efetuar a manutenção.
Mas a gente nota que outras cidades estão indo além, estão caminhando mais em tecnologia, em qualidade da sua iluminação no município. Então, na minha opinião, a cidade perde um pouco com isso. Retomando a sua pergunta, existe sim uma forma de efetuar um plano diretor de iluminação pública, onde você vai estudar os caminhos de pedestres, os maiores fluxos de veículos, e em cima disso você traçar um plano de melhoria e qualidade da iluminação. Se a gente pegar os primeiros pontos de LED que foram instalados, a eficiência do LED, cada watt consumido, que é a sua potência, nós tínhamos 100 lumens. Então, quanto que ela emitiria? Cada watt gasto 100 lumens. Hoje nós estamos chegando a 180 lumens por watt. E uma vida útil que uma lâmpada de sódio é na faixa de 8.500 a 12.000, nós estamos chegando hoje já a 70.000 horas. Então você vai ganhar na manutenção, que você antes queimaria muito mais rápido e tal, e você vai ganhar na qualidade, na eficiência. Hoje segurança e iluminação pública caminham juntos. E se nós pegarmos aí um sistema de câmeras a uma distância média em cima de uma lâmpada de sódio, você tem dificuldade para identificar uma placa de um veículo, enquanto que a multiplicação de cores do LED ela é muito maior. Né? Então, eu acho que a gente conseguiria muito mais se o município assumisse essa gestão e fizesse um plano de melhoria contínua em cima da iluminação pública. Gustavo, um dos inimigos número 1 da iluminação pública hoje em dia, na prática, é a questão dos furtos e do vandalismo. Ao longo do ano, se a gente pegar a macro-região inteira, quilômetros de fios são furtados, né? E aí, isso custa dinheiro. Quando vai se fazer um contrato com alguma concessionária para tomar conta da iluminação pública das nossas cidades, para quem que vai ficar, então, esse ônus? Tem que entrar na conta da prefeitura? Olha, esse é um problema realmente muito grave. A gente, aqui em Araraquara, por exemplo, são constantes os furtos relacionados com os fios de cobre. Eu conversei já com alguns engenheiros, falando não tem jeito de ter um outro material que não seja tão valioso para quem está furtando, né? Eles falam que o ouro é uma boa alternativa, que conduz bem energia, mas aí é inviável também, né? Mas a gente poderia ter redes subterrâneas, né, que fossem mais protegidas em relação a essas possibilidades de furto. Então, em Araraquara, por exemplo, a gente tem furtos que acontecem no Departamento Autônomo de Água e Esgotos aqui, que podem prejudicar, inclusive, o abastecimento da cidade de água. Porque aí falta a energia ali no bairro, falta a iluminação e a bomba para de funcionar, para de fornecer água se não tiver uma reserva boa ali para aquela região. Tá? E como que a gente pode fazer para coibir isso, né? Além de ter uma perseguição, principalmente a quem compra esses materiais furtados, né? É um caso de polícia mesmo, né? A gente precisaria de uma cidade realmente melhor iluminada, com sistemas de monitoramento, com câmeras, que a gente conseguisse perceber ali e prevenir, né? Igual a questão do acesso aos fios mesmo, né? A gente pudesse, de certa maneira, ter esses sensores ali, usando tecnologia de ponta, com o que é chamado de internet das coisas, IoT, que você tem uma comunicação entre o próprio sistema e sensores que permitem aumentar a eficiência energética também do sistema. E de certa maneira, a cidade ser considerada uma cidade inteligente, né? Que é uma cidade mais conectada, uma cidade mais resiliente, que a questão da energia elétrica, ela sempre anda junto com a água e com o enfrentamento das alterações climáticas, né? Que a gente tem visto, inclusive, com essa tragédia do Rio Grande do Sul. Numa situação de inundação, a gente tem um risco ainda de
eletrificações, né? Então tem que, no momento de inundação, a cidade tem que desligar algumas regiões para não ter o risco ainda de correr ali um dano por eletrificações, tá? André Masqueto, quando a gente preparava esse bate-papo, o senhor me lembrava que qualquer obrigação ou qualquer responsabilidade é só procurar no contrato, que ali a gente vai encontrar o que cobrar. Nesse sentido, eu queria te perguntar, para o bem da coletividade, para o bem do município, o que principalmente deve ser levado em consideração num contrato entre prefeitura e uma empresa contratada para tomar conta desse serviço? Felipe, a gente tem alguns pontos importantes. Eu vou me ater àqueles mais principais, mas que são fundamentais para que haja um serviço de qualidade, né? Então, quando a gente fala de um serviço contratado para fazer a gestão da iluminação pública, a gente está falando desde substituições de lâmpadas já com desempenho ruim, ou novas tecnologias, ou aquelas obsoletas, né? Ou expansão, né? E nesses dois casos, você tem que ser feito em conjunto com a concessionária, porque aí envolve aumento de carga e a concessionária tem que prover isso. O outro ponto é a manutenção desses pontos, né? No caso de Ribeirão Preto, nós estamos falando mais de 80 mil pontos, são pontos, uma quantidade bem significativa. Então, você tem nessa linha o que deve ser preventivo e o que deve ser corretivo. O preventivo é quando a gente fala daquelas inspeções periódicas de grandes avenidas em que a reclamação normalmente não vem através do munícipe. Normalmente se você tem uma lâmpada queimada em sua casa, você procura os órgãos responsáveis para que aquilo seja resolvido. Então, numa manutenção corretiva, você tem que estar com toda essa infraestrutura pronta. Então, quando a gente vê que hoje isso é feito por uma concessionária, ela tem lá toda uma estrutura pronta, não só para a iluminação pública, que ela utiliza para fazer isso. Se a gente for fazer uma análise do que era necessário para uma contratação desse serviço, temos que levar em conta, olha, como é que vai ser recebida essa reclamação? Telefone, meio digital, tem que ter essa estrutura para isso. Você tem que ter um centro que vai receber essa informação, vai fazer programação e despachar para as equipes de campo. Tem que ter equipe especializada para isso, tem que ter sistemas de comunicação para que isso seja feito, sistemas tecnológicos de gestão e monitoramento, e aí vai, né, como o Gustavo já antecipou alguma coisa. As equipes de campo, né, têm que ser treinadas e principalmente certificadas, porque nós estamos falando de trabalho próximo à energia elétrica e próximo à altura. Então, a gente tem que desenvolver todo esse trabalho aí, passa por veículos operacionais, né, que também tem que ser certificados, a questão de almoxarifados, né, que tem que ter estoque desse equipamento aí, e tem de lâmpadas, por exemplo, e tem que ter local para descarte também. E, por fim, uma equipe de engenharia que vai fazer essa gestão regulatória, né? Nós estamos falando aí hoje ela é regida pela resolução 1000 da ANEEL lá, que tem toda a tratativa de como fazer isso aí, e também uma outra homologação que define quantas horas, né, as lâmpadas ficam acesas na cidade. No caso de Ribeirão Preto, para se ter uma ideia, são 11 horas e 26 minutos. Então, é toda essa estrutura, né, muito detalhada, né, que a gente tem que trabalhar, mas em linhas gerais é isso, Felipe, para a gente poder falar o que é necessário, né, e depois a gente pode completar mais alguma coisa. Mauro, vamos fazer um exercício de imaginação. A Prefeitura de São Carlos, ou de Ribeirão, de Araraquara, contratou o senhor como consultor. Vamos fazer uma análise. O que o senhor tem encontrado de mais grave ou que precisa, em primeiro lugar, receber uma atenção em termos de iluminação pública? Bem, primeiramente, eu acho que a gente tem que fazer um diagnóstico inicial da cidade, identificar as regiões de fluxo, principalmente caminhos de escola, de trabalhadores, e tem muitos casos aqui em São Carlos, por exemplo, que eu conheço bem, apesar que conheço Araraquara e toda a região aqui que já trabalhei nelas, né? Mas, enfim, você identificar esses pontos que está com lâmpadas, em muitos casos, de 70 watts em sódio, que a iluminação, infelizmente, é muito baixa. Então, eu acho que a gente precisaria
fazer um levantamento geral, né, desse diagnóstico, traçar um caminho para ir melhorando paulatinamente. Não dá para fazer tudo de uma vez, mas você vê, São Carlos ainda não implantou a CIP. A CIP não é uma situação que, com R$10, como mais ou menos em média, o município conseguiria levantar um dinheiro legal. Se a população tiver um benefício percebido, ela vai participar da situação sem grandes problemas e sabendo que pode isentar o cliente de baixa renda. Então, eu acho que tendo uma ferramenta, um meio para a prefeitura trabalhar isso aí, seria o melhor caminho e caprichar sempre na tecnologia. Agora, outro ponto importante seria os pontos novos. Eu tenho visto alguns loteamentos ainda estarem sendo iluminados com iluminação em sódio. Então, coisa que foi aprovado anteriormente, mas não importa, deveria ser atualizado ao momento. Então, pelo menos daqui para frente, que seja proibida essa situação de estar instalando uma lâmpada obsoleta e ultrapassada. Então, tem muita coisa a ser feita. Mas eu volto a dizer, um plano diretor para o município específico de iluminação pública traçaria um norte, determinaria padrões e, em cima do que o André falou também, um outro ponto importante para a empresa que vier ou se for a própria prefeitura, ter índices de qualidade, tempo de resposta a uma reclamação, quanto tempo, então a empresa teria tempos para estar respondendo, estar efetuando a manutenção e está devolvendo em ordem para a população. Gustavo, como a gente viu, né, 2012, então já faz pelo menos 12 anos que as prefeituras sabem que é de responsabilidade delas tomar conta da iluminação pública, fazer a gestão, administrar, seja contratando um terceiro ou seja por meios próprios. Enfim, não dá para reclamar de que não sabe o que fazer com a situação, não é? Infelizmente, a gente nota, o processo todo ele foi uma resolução da ANEEL que a prefeitura não participou de certa maneira, né? O Estado, as prefeituras não tiveram ali um espaço para debater e planejar. Naquela época, 2012, né? A gente está falando aí de 12 anos atrás. Então, a prefeitura engoliu ali, né, mesmo previsto na Constituição, e teve que se adequar, se virar da melhor maneira possível para atender a resolução da ANEEL. Nesse momento, não tem mais justificativa, né? Igual o Mauro falou, a gente precisa de uma prefeitura que planeja sua iluminação pública, né? Que tenha aqui um plano diretor de iluminação pública próprio ou dentro ali da mobilidade urbana, dos outros planos da cidade, que tenha previsto, né, esses planos de expansão. A gente tem cidades, você pega de 2012 para cá, cidades que têm se expandindo muito e sem o planejamento adequado, né, e sem exigir, igual o Mauro falou também, dos empreendedores, que seja feita uma iluminação de qualidade nesses novos bairros que estão sendo criados. A gente precisa de uma estrutura para monitorização disso, com aplicativos, com tecnologia de fato, que o cidadão consiga conversar ali com o setor público e sinalizar, está faltando luz, e que o setor público consiga identificar isso de uma maneira mais fácil, tá? A gente também precisa de uma cidade que tenha um plano de arborização. Muitas vezes a iluminação compete com a Copa das Árvores e você tem ruas que deveriam estar iluminadas com a escuridão por conta aí de uma arborização que não se comunica bem com a iluminação. Então, a gente precisa de uma cidade mais bem iluminada, conectada, uma cidade mais segura, mais resiliente e para isso precisa de planejamento. Perfeitamente. Participaram do Jornal da Clube deste sábado, em Ribeirão Preto, o engenheiro eletricista André Luiz Masqueto. Em São Carlos, o especialista no setor elétrico, Mauro Forgerini. E em Araraquara, o especialista em gestão pública, Gustavo Matar. A todos o nosso muito obrigado.